Vamos lá. Bom, gente, ela é a nossa aluna Maria Júlia. A Maria Júlia estudou conosco na Univap aqui no ensino médio. Foi sempre uma aluna muito exemplar, muito dedicada, e ela se apaixonou pelo poliono, pelo debationo, e isso, inclusive, foi uma atividade que estimulou ela a cursar hoje Relações Internacionais. Né? Você está no terceiro ano, Maria Júlia? Sim, devido à pandemia, eu estou entre o segundo e terceiro, né? Mas Sim. E você estuda na Universidade Federal de Pelotas, é isso? isso mesmo, isso mesmo. Bom, Eu trouxe uma apresentaçãozinha para ilustrar, que daí eu acho que eu vou me guiando melhor. correto, sim. Uhum. Gente, ó, a Maria Júlia vai fazer a apresentação. Assim, quando ela terminar a apresentação, aí a gente abre espaço para vocês poderem fazer perguntas para ela, tá bom, galera? Antes só da Maria Júlia começar, eu gostaria de pedir algo para vocês, que pelo menos nesses segundos no começo aqui, todo mundo pudesse ligar a câmera para dar umas boas-vindas para ela aí. Vamos lá, gente, ligar um pouquinho a câmera só para ela poder ver o rostinho de cada um de vocês. Vamos, pessoas. Isso, muito obrigado, Olá! gente. Nossa aluna Eduarda, Gabriele Nicole, Giovana Barreto. Isso mesmo, Ana. gente. Liga a câmera aí, Nicole Ferreira. Nicole Ferreira já conhece a Maria Júlia, que é nossa aluna Sim. desde o fundamental. Pedro, Maria Eduarda. Muito obrigado, gente, por ligar a câmera. Liga um pouquinho aí, vamos lá, gente. Só mais um minutinho, continue aí. Liguem as câmeras, galera, só para a gente poder ver vocês um pouquinho. Alguns rostinhos Claro. eu lembro. E isso, a Letícia, a Clara, que também já são alunas, já são veteranas, né, na escola. A Giovana Costa. Esse segundo ano, Maria Júlia, é um segundo ano bem participativo, sabe? Ai, que bacana! Quando eles entraram o ano passado, eu já cheguei no terceiro ano e falei assim, tudo bem que o terceiro ano do ano passado também foi um terceiro ano muito legal, né? Tinha o Gustavo, tinha a Júlia. Eu falei, olha, gente, presta atenção. Ninguém vai cortar o barato desse povo sobre o debate ONU. Vocês vão falar para eles que o negócio é muito legal. E eles abraçaram bem a É causa, verdade. sabe? Eles participaram do treinamento, a gente Ai, fez que um bacana. treinamento antes da pandemia, né? Antes da pandemia, todas as coisas já estavam resolvidas. E aí o debate só foi acontecer em outubro de modo remoto. E esse ano vai ser remoto mais uma vez o nosso debate. Mas essa turma ela se engajou, Ah, participou entendi. bem legal, sabe? Eles participaram muito bem. Bom, Ai, que bacana. agora eu vou deixar com você, Maria. Você pode ficar à vontade Tá bem. e agradeço, tá? Tem que ser, temos que ser formais, né? Muito obrigado, senhorita Maria Júlia, para você ter aceitado a participar e nos prestigiar com o seu conhecimento aí no seu curso de Relações Internacionais. Eu agradeço muito, fico muito, muito honrado como tendo sido seu professor um dia. Ó, fique à vontade, tá bom? Ah, obrigada, eu que agradeço. É muito, muito bacana, muito especial trazer, né, um pouquinho da experiência que eu estou tendo com o curso e tudo, depois de ter conhecido o curso justamente pelo Debate ONU, como você comentou. Então, é sempre um prazer, eu falo que é sempre um prazer voltar ao Univap, da maneira que seja. E eu estou muito feliz de estar aqui. E aí, qualquer dúvida que vocês venham a ter, assim, eu separei um tempinho ali do slide para perguntas, mas caso fique alguma coisa ruim de escutar, algum problema com a conexão, aí é só ligar o microfone que eu escuto vocês. Tá aparecendo? Sim. Tá bem. Então, eu fiz uma apresentação, como eu falei, eu falo um pouquinho demais, aí a apresentação vai me ajudar a me orientar. Eu coloquei algumas imagens assim ao longo dos slides sobre a experiência que eu vim tendo nesses últimos anos. E aí, para iniciar, né, quem eu sou a Maria Júlia, sou estudante de Relações Internacionais entre o segundo e terceiro ano da faculdade.
na UFPEL. A UFPEL é uma universidade federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É mais próximo do Uruguai do que de Jacareí, então é bem distante daqui da cidade. E atualmente eu trabalho com tecnologia e os meus estudos, né, meu estudo, a minha especialização nesse momento vem sendo em tentar unir, né, a tecnologia, relações internacionais e a democratização do ensino e aos direitos básicos, né, da população. Então, eu não sei se alguém aqui já assistiu o Dilema das Redes, por exemplo, né, eu vejo como um documentário bem próximo ao que a gente estuda dentro do campo de relações internacionais hoje, né, o sistema internacional e o impacto da informação ou a falta de acesso que isso pode causar como forma de poder, né, para os países, para os tomadores de decisão. Então, é uma área bem interessante ali dentro do curso e que diferencia bastante, de certa forma, né, mas é bem próximo também da área de diplomacia, de maneiras diferentes, mas todos ali estão interligados. Ao longo disso, eu vou explicando para vocês o porquê, né? E aí, antes disso tudo, eu fui estudante, como o professor Gustavo comentou, da Univap durante todo o meu ensino médio. Eu descobri relações internacionais graças ao debate ONU, né? Eu descobri que queria cursar RI, principalmente dentro da Universidade Federal, na Univap. E eu lembro que eu tinha gostado muito do debate ONU, eu comentei com o professor Gustavo, eu falei, olha, é muito bacana o evento, né? Eu lembro que no primeiro ano do ensino médio eu não participei do PoliONU e me arrependo até hoje de não ter participado, tá? É algo que eu indico para todo mundo. E aí ele comentou sobre o curso, eu não tinha ideia do que era, muito menos os meus pais, né? Então eu fui procurar o que era o curso de Relações Internacionais e me apaixonei. Mas antes disso tudo também, né, eu trouxe um pouquinho do que aconteceu durante o meu ensino médio para experimentar, explanar para vocês, né, como foi. E aí essa frase inicial que eu coloquei ali, que faz muito sentido e trata também um pouquinho do poder da informação, né, que é transformar as informações privilegiadas, né, a informação por si só pode ser um objeto de poder, né, então ela pode ser privilegiada por si só, em informação democrática, informação acessível. Então, algumas coisinhas que eu soube no ensino médio e outras que eu não descobri no ensino médio, mas que talvez se eu soubesse, teria sido mais prático algumas situações. É principalmente ali durante o ensino médio que eu utilizei muitas redes sociais ao meu favor. Então, eu não conhecia muito o curso de RI, na verdade, eu não conhecia nada. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para me aproximar, para entender um pouco melhor sobre o curso? Eu entrei em contato com os alunos das universidades federais que eu tinha interesse e comecei a conversar com eles sobre como era o curso, né? O que eles faziam, quais as principais matérias, o que tinha de parecido, de distante. E além disso, eu procurei também saber como que funcionava a cidade do curso, né? Como que era, talvez sair de Jacareí e ir para um outro lugar, cursar relações internacionais, desde a nota que eu precisaria tirar, alcançar para ir para aquela cidade. Os meus pais também não conheciam o curso, eles até ficavam apreensivos, né? Ah, mas o que é relações internacionais? O que você vai fazer lá? Né? Tem trabalho ou não tem? Então, eu montei um caderninho para eles ali com todas as universidades federais, o custo de vida, né? Como funcionava a cidade, se era integral, se era noturno, todas essas informações para facilitar para mim e para eles o entendimento ali do que era RI e de como poderia ser eu cursar relações internacionais na universidade e tudo mais. E aí, nesse momento, eu conversei muito com eles, conversei muito com os professores também, tive as minhas dúvidas ali entre o segundo e o terceiro ano se eu faria relações internacionais, se eu faria economia, se eu faria direito, né? Por ser um curso que englobava todas as áreas ali, eu fiquei confusa. Eu falei, será que eu vou conseguir algum emprego específico? Será que não é melhor ir para uma área mais específica ali que tenha voltado só para uma área? E hoje eu falo que todo mundo que puder fazer relações internacionais faça, porque vai ajudar de alguma forma no seu ambiente profissional, independente se você vai fazer voltado para engenharia, para arquitetura, para geografia, para história, curso muito amplo e que ele abrange muito do que a gente vivencia hoje, que é esse tal mundo, né, globalizado que a gente comenta tanto. Então, uma coisa que eu fiz muito foi tentar enxergar todas as possibilidades que eu tive no ensino médio para cursar relações internacionais. E aí eu coloquei aqui, né,
uma analogia de o que ninguém conta sobre a Universidade Federal de Pelotas, que foi algo ali que eu gostaria de ter escutado, principalmente, é que o processo, principalmente o processo seletivo da universidade, vem antes, assim, até mesmo do Enem, né? Vem antes até do vestibular. A gente começa a ser selecionado de muitas formas. Então, se você tem acesso à informação, se você tem uma organização financeira, como foi meu caso, eu descobri ali, e aí vou trazer mais para frente, mas eu descobri ali que para mim fazer matrícula eu teria que ir para a universidade em uma semana depois que eu descobri que eu tinha passado, e era muito caro, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, essas informações são interessantes, porque a gente não tem acesso a elas. Eu tive um colega, inclusive, que ele passou na Universidade Federal de Pelotas o ano passado, e ele não teve como ir para fazer a matrícula. E uma coisa que ele não sabia também é que quando você passa na universidade, você pode, né, caso você queira ir só quando as aulas começarem, para não ter que ir e ou já ficar na cidade, porque entre a matrícula e as aulas tem cerca de 1 mês e meio, 2, ali de diferença entre a matrícula e o início das aulas. Ou você pode solicitar ali, ou você pode ir só na matrícula e depois ter que começar as aulas, você tem a opção de solicitar uma procuração. O que é isso? Você faz uma documentação onde você autoriza uma outra pessoa, pode ser um colega seu que já esteja dentro da universidade, pode ser um parente, pode ser algum amigo, né, que você tenha que foi para lá e conseguiu fazer a matrícula, que ele faça a matrícula por você. Então, isso talvez seja um auxílio bem bacana em questão financeira ali para você que passa na universidade e fala, eu vou ter que ir 2 vezes para lá, gastar 2 vezes, né? Não estava dentro ali do orçamento, então é uma possibilidade muito bacana, né? Inclusive, se vocês passarem na UFPEL e precisarem de alguém para assinar essa procuração, eu posso estar ali para vocês, posso super ajudar, que é uma informação que não é muito divulgada, pouquíssimas pessoas sabem, mas que faz muita diferença na hora de ingressar dentro da universidade, né? E é isso, uma das principais informações era essa, né? A gente tem a parte da matrícula, as organizações, né? Dependendo do curso que você vai fazer, e é importante ter isso de antemão, se for integral ou se for noturno. O que você pode fazer ali dentro da cidade? Algumas pessoas comentam que os cursos integrais é mais difícil para você se manter ali, realmente tem as suas exigências, né, por conta do curso, mas uma coisa também que um colega, inclusive da minha sala, durante o ensino médio, não sabia, que eu não sabia, eu não sei se todo mundo da minha sala sabia, era que todas as universidades federais e estaduais têm auxílio, né? Tem a moradia do estudante. Então, eu tinha muitos colegas apreensivos que não sabiam, né, se, por exemplo, se fossem para Pelotas, se fossem para a Unicamp, se fossem para a USP, para as demais universidades que existem, teriam acesso, por exemplo, ao auxílio moradia, teriam onde morar na cidade, ou então teriam acesso à alimentação, né, teriam como se manter ali. E isso por direito, um direito conquistado, um direito que a gente segue lutando na universidade para manter, né, que agora está um pouquinho mais complicado. É isso, é esse direito de você poder ficar na universidade, de resistir ali dentro, da maneira que for. Então, eles fazem uma análise, né, se você é cotista, enfim, como que você se encaixa ali, mas em qualquer momento que você precisar desse auxílio, a universidade consegue disponibilizar para você, e isso é muito importante de se falar. Então, se você tem vontade de ir para uma universidade federal e pensa como é que eu me manteria lá, é possível pensar nessas possibilidades. O meu curso, por exemplo, é noturno, então eu consigo trabalhar, eu trabalho 8 horas durante o dia e à noite consigo estudar. E são organizações que a gente vai desenvolvendo ali dentro, né, que torna-se possível realizar esse sonho. Então, assim, é bem interessante, existem muitas possibilidades para os cursos integrais. A maioria das bolsas de estudo são voltadas para os cursos integrais, justamente visando o aluno que está o dia inteiro dentro da universidade, né? Uma coisa que também não divulgam muito é que nos cursos integrais, muitos estágios acabam sendo flexíveis para esses cursos, para que eles possam cursar em horários nos quais eles não estão estudando. Então, são muitas possibilidades e para o aluno, né, conseguir ingressar na universidade.
e por mais distante que seja, é possível, né? Por mais complicado, tem muitas possibilidades, é bem possível e é muito bacana essa experiência. E aí, sem mais delongas, né, o curso de Relações Internacionais, quando eu descobri o curso, eu lembro que eu tinha entrado num site que tinha muitas informações, e quando eu olhei a grade curricular, eu me assustei, porque são muitas áreas, né? As principais áreas ali é história, é a geopolítica, é o direito, a economia, e aí eles vão, de acordo com a universidade, com onde você cursa, eles focam, né, para a área que os professores têm as especializações. Mas é muito diverso e o campo profissional acaba sendo muito diverso também. Eu vou explicar uma história bem bacana que me ajudou a entender o que é o profissional de relações internacionais, diferente, por exemplo, de um profissional de comércio exterior. Muita gente fala que relações internacionais é comércio exterior e não é, e eu vou explicar por quê. A Coca-Cola, quando ela lançou ali, não estou fazendo propaganda da marca, mas quando ela lançou ali a Coca-Cola de 2 litros, ela já estava muito famosa, né? Ela já tinha produtos pelo mundo todo e eles queriam expandir agora para garrafa de 2 litros, né, na época, e expandiram para os Estados Unidos, expandiram na Europa, expandiram em alguns lugares ali da Ásia e queriam levar para a China. O foco deles era a China. É até contraditório, né, levar para a China, mas sim, eles queriam colocar a Coca-Cola de 2 litros na China. E aí, na época, eles contrataram um profissional de comércio exterior, e esse profissional fez toda a análise econômica, né? Qual eram as barreiras tarifárias que eles teriam que pagar para levar a Coca-Cola para lá, o que eles teriam de lucro, o que eles teriam de taxas para pagar. Então, tudo isso foi feito, muito bem feito, inclusive. E a Coca-Cola foi para a China, a garrafa de 2 litros. Eles já tinham a de 1 litro, foi a de 2 litros. Depois de uns 2 meses, eles perceberam um rombo, literalmente um rombo, né? Que as pessoas comentam, econômico de vendas, né? Eles fizeram uma progressão econômica de vendas e eles viram que não vendeu a Coca-Cola de 2 litros. E eles falaram, o que aconteceu, né? A Coca-Cola foi para lá, fez o maior sucesso de 1 litro e a de 2 litros não vendeu. Depois de alguns anos, um profissional, um analista, né, um internacionalista, foi estudar o que havia acontecido na China. E o interessante é que não foi o preço, não foi aonde estava alocado no supermercado, não foi o Feng Shui, não foi nada disso. O que aconteceu de fato foi a massa, né, o mercado ali que comprava Coca-Cola, que tinha Coca-Cola em sua casa, eles possuíam mini geladeiras, frigobar, né, uma espécie de frigobar em casa. Ou seja, a garrafa de 2 litros não cabia dentro da geladeira. Para caber, eles teriam que ou tirar alimentos da geladeira que precisavam ficar ali refrigerados, ou colocar a Coca-Cola, deixá-la quente, né, na mesa, em algum espaço ali ao lado da geladeira, e ela não ia gelar. E eu não sei se vocês já tomaram, mas Coca-Cola quente é muito ruim. Então, eles não compravam a garrafa de 2 litros. Isso é uma análise cultural. É algo que a economia, que né, todos os ambientes assim do direito, da economia, da análise mercantil não consegue prever. Isso é cultural, né? Eles não tinham ideia que era diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que a geladeira não era do mesmo tamanho. E quem faz essas análises hoje dentro do mercado, dentro da ONU, dentro dos órgãos internacionais de modo geral, são os internacionalistas. Então, para além da diplomacia, o internacionalista é aquela pessoa que junta todos os conhecimentos de história, de direito, de economia, de geopolítica, né, de sociologia, de política e tudo, e acrescenta ali um componente chamado cultura, né, humanidade, um entendimento das especificações das intercomunicações dentro dos países, dentro dos municípios, dentro das famílias, né, e a diferença que isso tem de um lugar para o outro. Então, o profissional de RI, ele estuda isso, né? Eu trouxe até aqui uma imagem para ilustrar.
E é muito bacana pensar sobre, porque todo mundo olha, e eu também tinha um pouquinho desse olhar, que eu achava que eu iria trabalhar na ONU e conhecer e abrir as portas para viajar para outros lugares. E quando você entra na universidade, acredito que principalmente dentro da Universidade Federal, e apesar de eu ver o curso de RI como um curso ainda bem elitista, bem fechado, né? As pessoas que ingressam realmente é porque têm um conhecimento sobre o curso, ou já sabe para qual carreira gostaria de se direcionar. Existem muitas diferenças, existem muitas realidades. Eu tenho colegas que nunca cursaram inglês e cursam RI. E isso não deslegitimando, né, o inglês, as línguas, mas é para mostrar que dentro do Brasil tem muitas pessoas que entram, né, nos cursos, nas universidades por diversos motivos, né? E apesar dos motivos serem diferentes, eles vão todos para o mesmo espaço, estudar relações internacionais, e ali dentro eles fazem a diversidade que o curso tem hoje, que é descobrir ali dentro da sua realidade o que te atrai a desenvolver o curso de RI, a desenvolver o profissional de RI no mundo. Então, isso é bem interessante, é bem bacana. Eu tenho colegas, por exemplo, que são assessores do Bolsonaro, do atual presidente. Tenho colegas que querem ser deputados. Tenho colegas que querem ser presidentes do Brasil. Tenho colegas que querem trabalhar na ONU. Tenho colegas que querem trabalhar com marketing internacional, que é uma área que vem crescendo muito dentro de relações internacionais. Tenho colegas que querem trabalhar com pesquisa, né, que seria dentro das universidades. Então, assim, é um campo infinito, a gente descobre muita coisa e é muito interessante. Então, é muito além do inglês, das línguas, é muito importante ter língua sim, né? Acho que principalmente para o profissional de RI que quer atuar, independente do cenário que ele vai atuar, ele saber ali o inglês é uma abertura, né, de uma nova possibilidade de comunicação. Então, é muito importante, mas não é o limitante, né? Eu acredito que não tenha que ser um limitante. Então, é possível cursar relações internacionais. Tem línguas dentro do curso, onde você pode cursar as línguas durante a graduação. Você pode fazer matérias de outros cursos. Então, eu tenho uma colega que ela estuda, e é muito interessante a potência que tem a arte, né, o desenvolvimento dos filmes hollywoodianos no mundo globalizado. Então, assim, qual a importância, qual o impacto dos filmes hollywoodianos dentro do mundo ocidental, né? Dentro das pessoas que estão consumindo em suas casas no cinema, que agora não dá para ir no cinema, mas que consumiam no cinema esses filmes. O que isso impacta, né? Qual a relação de ver ali sempre os super-heróis brigando contra a União Soviética, por exemplo? O que isso impacta dentro de um filme norte-americano? O que ele quer passar para a gente? Então, isso também é uma área de estudo do campo de relações internacionais bem interessante. Eu trouxe aqui, né, para seguir ilustrando, duas personalidades de fotos que são bem importantes para mim. Uma delas é a Irene Vidagallo. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, né, pessoalmente, quando ainda não existia pandemia, e em um congresso de relações internacionais. E ela é defensora dos direitos humanos e da luta antirracista no Brasil, e foi uma atuante, né, muito presente dentro do governo Lula e Dilma ali, entre 2008 e 2012, ali, principalmente, onde ela desenvolveu muito a conexão Sul-Sul. Né? Eu não sei se vocês já estudaram isso em geografia, mas é a relação entre os países do Sul ali, Sul-Sul, né? A África, principalmente, com o Brasil, no caso da Irene, mas todos os países da América Latina, a Ásia, enfim. Então, foi um relacionamento muito importante para o Brasil. Atualmente, ela não comenta muito sobre, mas a gente sabe que as relações Sul-Sul não estão sendo tão fortalecidas como eram, né? Então, vem aí um certo receio de como isso fica, né, para o mundo, como isso fica para o Brasil futuramente, porque o Brasil tinha fortes laços com os demais países da América Latina, da África, enfim. E essa pandemia veio para mudar ainda mais o cenário que a gente já vem enfrentando desde 2018, enfim, de 2016, como vocês quiserem interpretar as mudanças.
Mas, enfim, ela é uma personalidade bem importante. E tem também a Angela Davis, que eu não sei se vocês conhecem. Ela foi uma ativista, uma escritora, né, e defensora dos direitos humanos. Ela é dos Estados Unidos, né, ela é norte-americana, mas ela desenvolveu muitos estudos e muitos livros, né, que são importantes para o Brasil também, para entender, compreender um pouquinho mais sobre como funciona a potência estadunidense dentro do Brasil e do mundo, assim, de forma a compreender os direitos humanos. Então, eu trouxe aqui embaixo, vou só comentar por cima, a ideia não é trazer nenhum discípulo de relações internacionais, mas para vocês compreenderem o que eu venho falando, essa parte aqui é o eixo estruturante do curso. Eu tive a oportunidade em 2019 e 2020 de reestruturar o curso de Relações Internacionais da UFPEL. Então, eu tive a oportunidade de sentar com o corpo docente e a gente estruturar quanto o corpo discente o que seria atual para o curso, o que seria favorável a gente estudar perante as demais universidades. E aí foi um momento onde eu pude aprender muito sobre a estrutura da grade curricular de Relações Internacionais. E foi onde eu refleti muito sobre o curso, principalmente. Né? Então, o que acontece, que eu percebo muito dentro da RI, dentro das Relações Internacionais? O primeiro, principal ali, é sobre o Itamaraty. Eu entrei querendo fazer diplomacia, e o primeiro ponto que a gente percebe é que, apesar de existirem excelentes diplomatas, apesar de existirem excelentes profissionais em todas as áreas, o corpo, né, o Itamaraty, quem compõe aquele espaço rígido, extremamente fechado, coeso, com dificuldades de avanços ali para as organizações e para os desenvolvimentos de ações mais, como eu posso dizer, efetivas. Quem compõe aquilo ali é muito seletivo, né? É um ambiente muito seletivo, é uma estrutura muito arcaica. E um exemplo que eu tenho disso que eu vivenciei hoje, dentro das relações internacionais, é a paradiplomacia. Eu não sei se vocês conhecem a paradiplomacia, mas o que é? Existem os diplomatas, que são quem fazem os acordos, por exemplo, os diplomatas brasileiros, que fazem acordos com os diplomatas dos outros países, com os tomadores de decisão de outros países. E existe agora a paradiplomacia. O que é um paradiplomata? Eu posso vir a ser uma paradiplomata, que é quando eu vejo em Jacareí, por exemplo, diversas situações de estrutura sociais, né, diversos problemas sociais, de estrutura, problemas econômicos na cidade, e vamos supor que Jacareí, né, vamos considerar aí um tópico, possui um bolinho caipira que tem os nutrientes que podem ser utilizados para alimentar toda a população de Jacareí, das periferias de Jacareí, que estão sem acesso a alimentos. É um exemplo, né? Eu, quanto paradiplomata, posso ver essa realidade e conversar, por exemplo, com um país da Itália, né, que desenvolve ali diversos estudos e diversas análises no campo da alimentação da massa e dos componentes que a massa possui para o ser humano, né, de fortalecimento do ser humano, de alimentos básicos, e eu posso negociar com a Itália um certo, como eu posso dizer, uma aliança onde a Itália venha a favorecer Jacareí, especificamente, a desenvolver um projeto social que auxilie essa população ali, a parte da região de Jacareí que está sem acesso à alimentação. Então, o que seria o paradiplomata? Seria um caminho mais curto de fazer alianças com outros países sem ter que passar por toda a burocracia governamental. Entretanto, o Itamaraty não é um órgão muito favorável a isso, né? Ele não vê como algo positivo. Ele acredita que seja muito necessário que passe pelo Itamaraty, que seja possível que os diplomatas vivenciem isso. Só que os diplomatas, eles desenvolvem acordos em níveis nacionais, né? Em níveis de Brasil e os demais países. E os paradiplomatas têm a função de desenvolver acordos regionais.
acordos municipais com os demais países. Então, tem um exemplo bem bacana que foi a própria cidade de Salvador, que tem um turismo muito forte, e tinha um país, se eu não me engano, eu acredito que seja a Inglaterra, posso confirmar depois, que eles estavam investindo justamente em desenvolvimento turístico, de levar os ingleses a Salvador, mas desenvolver um projeto cultural dentro de Salvador e receber o projeto cultural de Salvador, que era voltado para atividades do carnaval. Então, assim, eles queriam conhecer o carnaval de Salvador e queriam levar para Salvador incentivo ao estudo. Então, eles juntaram ali o turismo e a educação básica de Salvador, que na época estava bem precária, foi em torno de 2009, 2012, por ali, e aí eles negociaram entre Inglaterra e Salvador essa parceria, né? Então, são diversos acordos que acontecem, que exigem, onde ambas as partes são bem vistas ali, elas possuem bons resultados, né? Então, tanto da parte da Inglaterra quanto da parte de Salvador, eles seriam beneficiados pelas ações, e não necessariamente exige que seja passado por toda a burocracia nacional. Aliás, os diplomatas eles não têm o conhecimento das regiões do Brasil, né? Eles não sabem exatamente o que vem acontecendo na Amazônia, o que a Amazônia precisa de acordo internacional para se desenvolver. Quem sabe é quem está ali, né, vivenciando a rotina da Amazônia, vivenciando o que vem acontecendo dentro da Amazônia. Assim como São Paulo, assim como no Rio Grande do Sul, né, assim como aqui em Jacareí. Então, a importância desses profissionais para fortalecer alianças que podem ser benefícios diretos ao município, aos bairros, né, às periferias, vem nesse sentido. Então, foi um órgão que eu percebi um distanciamento muito grande com ações efetivas para a população, de modo geral. Entretanto, é um órgão que ainda desenvolve muitos projetos, muitas ações, né, dentro de Brasil e o mundo. A gente sabe que muitas das relações que foram fortalecidas ao longo desses anos foram devido aos diplomatas nos demais países, né? Então, a gente tem diversos diplomatas que agiram e desenvolveram grandes projetos do Brasil para fora, e eles são importantes sim, né? Não é uma crítica ao acabar com o Itamaraty, na verdade é só uma crítica a compreender qual realmente é o papel deste órgão, né, perante as demais ações. A gente sabe até mesmo que os diplomatas vão ser um dos únicos empregos, a princípio, que vão se manter iguais dentro dessa reforma aí trabalhista. Então, é compreender qual o impacto disso no Brasil e no mundo, né? Qual o impacto dos diplomatas e o que de fato eles oferecem de ações, né, pautáveis para o Brasil e para a população brasileira. Porque é interessante que a gente vê os diplomatas como ações, né, acionistas, ativistas apenas de fora do Brasil, mas a ideia é que a relação seja mútua. Então, é interessante pensar nisso também. Um outro ponto muito interessante, aí até um pouco mais filosófico, se assim posso dizer, que eu percebi dentro do curso de Relações Internacionais, é que quem conta a história, né, é interessante analisar quem conta a história. E é algo que eu parei para pensar quando eu sentei e fui estudar sobre o curso, e eu pensei, tá, mas a gente vê uma história, por mais que o curso de Relações Internacionais tente quebrar isso, no qual os europeus é quem estão contando a história ainda. Né? A gente estuda dentro do ensino médio, no fundamental, desde o primário. Eu estou acompanhando minha irmã agora nas aulas EAD, então eu vejo, né, esse crescimento, mesmo que eu vivenciei ela vivenciando, que é quem são os contadores da história. Eles influenciam em como as situações se resolvem hoje. Né? O que influencia eu ouvir a história da colonização por parte do Brasil, por parte de Portugal, por parte da África, né? Qual a diferença de olhar, né, do famoso espectro que a gente vai ter quando a gente analisa. Então, hoje a gente sempre analisa
a história de quem está ganhando, alguns gostam de dizer, né? Quem ganha, a gente sempre escuta a história das pessoas que venceram a guerra, que venceram as lutas, as batalhas, e é interessante pensar se realmente aquelas pessoas venceram a guerra, né? A gente está ouvindo a história do lado delas, então talvez se a gente escuta a história do outro lado, a gente descobre que aquelas pessoas que a gente acreditava que haviam ganhado não necessariamente ganharam, né, a batalha que estava sendo debatido, que estava sendo feito ali naquele momento histórico. E perante a isso, eu percebi que eu, quanto aluna, não me identificava muito com o que eu via dentro de sala de aula, né? Eu percebi que eu ia ao curso, né? Eu ia às aulas presenciais, eu sentava, eu estudava, e quando eu ia para minha casa, eu estudava para as provas, eu pensava, ok, mas e a África? Mas e o Brasil? Mas e qual o impacto dos demais países, dos países não europeus dentro dessa história? Qual a parcela? O que eles influenciam? E se a gente olhar a história, se a gente compreender qual era o impacto das mulheres dentro das guerras, né? Qual era o impacto dos escravos, né, dentro da colonização, o que isso causou? Hoje a gente vê tudo por um viés, e né, é algo que a gente estuda, é um fato, devido ao capitalismo, a gente vê tudo num viés econômico, né, num viés capitalista, num viés onde tudo é pautado pelo dinheiro, por aquilo que tem mais, aquilo que tem menos, aquilo que tem recurso, aquilo que não tem. E se a gente mudar o viés no qual a gente vem analisando, né? E se a gente colocar o viés racial, por exemplo, para analisar as relações, talvez a gente descubra que aquilo que a gente acredita que seja verdade não é. Que aquilo que a gente acredita que seja poder, na verdade, é só destruição. Então, quando a gente analisa por outros viés, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com uma professora da UFPR, a Amanda, e ela falou algo muito importante, que foi quando a gente observa a guerra pelo viés feminista, por exemplo, pelo viés da mulher, não necessariamente as mulheres que estavam combatendo, mas qual era o viés, qual era a relação da ONU, né? Qual era a relação e o papel da mulher dentro da guerra? Qual era a ação que ela tinha, além de ser o objeto de destruição de massa daquela população? A gente sabe que muitos homens, né, muitas pessoas que estavam na guerra utilizavam o estupro, utilizavam a separação de famílias da mãe e do filho como forma de guerrear, né, uma forma de guerra, um objeto de guerra. E qual o impacto disso quando você observa a desumanização de uma nação, né? Então, é importante a gente analisar os outros lados, e questionando isso, eu me juntei com cerca de 19, 22 pessoas ali do curso, que eram pessoas negras também. O curso tem cerca de 300 pessoas, e éramos em 20, e a gente sentou nesse momento de reformulação do PPC do curso, né, das matérias do curso, e pensamos, olha, eu quero compreender, né, o porquê que quando é tão fácil descrever de onde eu vim, de onde eu não vim, o que foi feito, o que não foi feito, e por que eu observo tudo do viés econômico, e não do viés racial, e não do viés da mulher, e não do viés da educação. Por que a gente observa por um viés, por que as coisas são assim? Eu quero poder ter isso em sala de aula, eu quero poder ter a oportunidade de debater isso. Então, a gente se juntou, nos transformamos no coletivo Preto Lélia Gonzalez, do curso de Relações Internacionais da UFPEL, e sentamos junto com os professores para exigir algo que era prescrito por lei, que é prescrito por lei, que é termos a oportunidade de estudar matérias voltadas ao estudo da África, matérias voltadas ao estudo de relações internacionais e raça e diáspora, né? Então, pensando nisso, a gente conseguiu, né, uma batalha vencida, que eu acredito que para os nossos bichos, né, para os alunos que vão vir ingressar o curso de Relações Internacionais, vai ser bem bacana, eles já vão chegar com esse acesso, matérias com esse viés, né, que até de 10 anos de curso da UFPEL não havia.
Então, foi muito interessante, foi muito importante para nós. E eu acho que quando o curso de Relações Internacionais, como eu falei, nos permite isso, né? Nos permite olhar um pouquinho além da caixinha. Mas eu acho que quando a gente questiona isso, é interessante ver a movimentação que isso causa, independente do ambiente, do cenário que você está. E, por fim, eu trago ali uma das minhas aulas mais importantes da faculdade, que foi de quem é a responsabilidade sobre o local, sobre aquilo que não é de ninguém, né? Sobre aquilo que a gente olha e fala quem está cuidando disso. Então, por exemplo, quando a gente fala do oxigênio, quando a gente fala do oceano, quando a gente fala do que compõe o oceano, quando a gente fala dos demais locais, quem é que cuida daquele local, né? E um exemplo bem bacana que o meu professor trouxe no dia dessa aula foi a praia, né? Hoje a praia, ela é de todos, né? E a gente vem percebendo ali a poluição da água, a poluição da praia, a poluição da areia, e atualmente ela segue sendo de todos, ela segue sendo do governo municipal. E será que vai existir algum momento em que talvez eles vão ter que privatizar a praia para que ela se mantenha limpa, para que ela se mantenha usável? Quem vai ter acesso àquela praia privatizada? E aí, quando a gente amplia isso para, por exemplo, o oxigênio, hoje a gente tem oxigênio, hoje a gente respira, ele é livre, todo mundo tem acesso ao oxigênio, pelo menos uma coisa no mundo a gente ainda tem acesso de quanto ser humano, né, de modo geral. Apesar de muita gente não ter acesso à comida, não ter acesso ao saneamento básico, não ter acesso à cama, o ar ainda é algo que todo mundo tem o direito de respirar. E algo que talvez não seja privatizado, né? Mas quem vai se responsabilizar pela poluição atmosférica, né? Quem se responsabiliza por isso? A gente já tem, né, dentro do campo de relações internacionais, dentro do estudo que vem sendo desenvolvido por isso, ações dos países a responsabilizar algumas empresas que causaram um grande impacto na atmosfera, no ar, no oxigênio que a gente respira e como ele foi transformado ao longo da Revolução Industrial, por exemplo. Mas, de fato, a gente não tem pessoas que são responsabilizadas por aquilo. E quando a gente não responsabiliza, quando a gente não compreende aquilo, apesar de ser uma ação coletiva, de todo mundo ter um impacto sobre aquilo, a gente tem organizações, a gente tem empresas, a gente tem cenários, né, nos quais essas potências, essas empresas agravam a mudança do oxigênio, a mudança do ar que a gente respira, seja desmatando, seja com os gases que eles soltam ao longo da produção dos seus produtos, das suas mercadorias. Umas ações dentro disso, mas até quando a gente vai seguir, né? Os países vão seguir, aí ficou um questionamento para vocês, até quando esses países vão seguir fechando os olhos para o que realmente vem acontecendo no mundo, no oceano. A gente já fala do microplástico, a gente já fala do microplástico no sal que a gente põe na comida, né? Na água que a gente bebe. Então, qual o impacto disso? Quem vai se responsabilizar por isso? Será que vão ser as pessoas, de modo geral, qualquer ser humano vai ter ali mais uma taxinha, um imposto sobre aquilo, ou então talvez as empresas, né, que tenham desenvolvido ali o plástico, os microplásticos, as microfibras, que estejam impactando nos oceanos, né? Tem uma história bem engraçada do Chile, que eles tinham ali um grande desenvolvimento de salmão, né? As empresas chilenas ali desenvolviam salmão como se fossem caixas aquáticas ali, eles não saíam, e um belo dia essa caixa abriu, e os peixes saíram ali daquelas caixas, daqueles tanques, né? Eram tanques de águas que ficavam no mar, eles saíram, né? Eles eram de um produtor, de um criadouro ali, de salmão, e eles acabaram saindo, acreditam que tenham sido abertos os tanques por algum motivo, e esses peixes foram para o oceano, foram para os rios, foram para os outros lugares. Os pescadores chilenos começaram a observar que eles estavam pescando salmão, né? Eles não estavam pescando mais qualquer peixe, eles estavam pescando salmão. E eram pescadores assim locais, né?
das regiões periféricas ali do país. As empresas começaram a ver que esses pescadores estavam, né, fazendo a pesca de salmão e, em questão de dias, eles foram responsabilizados pela pesca do salmão, eles foram proibidos de pescar salmão, se eles vissem no mar, eles não poderiam pegar o salmão, se eles pescassem, eles teriam que devolver ao mar, porque era de uma empresa privada, na qual teve o seu tanque aberto, os salmões foram para um lugar que não era tecnicamente de ninguém, era de todos, né, era acessível a todos, e eles foram responsabilizados, eles foram multados por pescar o peixe que estava em local público, né? Então, houve até um certo protesto no país e tudo na época, mas é algo que não foi muito para frente, porque a empresa conseguiu alegar que eram os peixes deles, e por mais que não estava mais no território deles, eles não poderiam pescar aquele peixe. Então, são situações que a gente reflete sobre, né, que a gente tenta compreender qual o impacto disso, qual a razão para isso se dar, como ocorre. E eu trago ainda, vou talvez alfinetar um pouquinho vocês, assim, a história de uma economista, né, a Amy Ostrom, que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel há um tempo atrás. E o que acontece? Né? Ela, de 1992, nós tivemos aí alguns estudos ao longo da economia sobre como funcionava o pensamento, as relações, as ações dos seres humanos, o que causava um ser humano, né, um cidadão a tomar uma decisão ou deixar de tomá-la. E foi muito engraçado, porque o que acontece? Primeiramente veio um estudo sobre o dilema do prisioneiro, não sei se vocês já tiveram acesso a essa história, mas o dilema do prisioneiro funciona assim: você coloca dois presos em celas separadas, a princípio eles são suspeitos por terem cometido um crime juntos, e eles são colocados em celas separadas, divididas, eles não têm contato entre eles, eles não sabem o que um ou outro está falando, e vão os detetives investigá-los e fazer questionamentos sobre o que pode ter acontecido, quem foi que cometeu o crime e tudo. E eles oferecem, né, preços, né, se assim posso dizer. Se os dois se entregarem, se os dois comentarem que cada um cometeu o crime sozinho, eles pegam cerca de 5 anos de prisão. Se um comentar, acusar o outro, na verdade, ele é livre, é liberto, e o outro pega 8 anos. Não, é 16 anos. Se o outro acusa o outro, ele é liberto, o outro pega 16 anos. Se nenhum dos dois falarem, se nenhum dos dois tanto se acusar quanto acusar o outro, eles são liberados depois de 6 meses, porque não tem provas concretas para prender eles, por isso é feito esse jogo. E aí, o interessante que foi feito dessa análise é compreender como o ser humano iria reagir, né, perante essas situações, perante uma situação em que ele tem o direito de estar ali por tempo ou não falar nada. E aí o interessante dessa análise, o que é feito, qual desse exemplo eu, alguém, ou me acusar também, nós dois ficarmos presos. Qual a resolução dessa análise feita? A população, né, os seres que foram investigados ali, que foram na Ok, estão me ouvindo? Sim, professor. Maria Júlia, tá ouvindo aí? Tô sim, caiu. Eu acho que deve ter sido o problema na internet. Pode dar continuidade, Maria Júlia, não tem problema Tá bem. não. Então, como eu estava comentando,
sempre que possível, eles vão ajudar o outro, mas, a princípio, em 90% dos casos, é se livrar, né? Se ajudar a pensar em si e depois ajudar o outro. E aí, um outro estudante, um outro pensador e economista pensou numa experiência um pouquinho mais, como eu posso dizer, acessível para a população. Então, o que ele fez? Ele abria, né, uma sala lá na Inglaterra, onde ele chamava pessoas para ajudar ali como queriam, com a quantidade de dinheiro que queria. Eles entravam nessa sala, faziam uma aposta, então eles colocavam ali quanto de dinheiro eles tinham e queriam apostar, e ficava numa caixinha. Eles estavam todos sentados em mesas, e eles tinham que achar uma forma, de acordo com as situações que esse economista colocava, onde um dali poderia sair com o prêmio de todos, ou todos poderiam sair ganhando, né? E aí, nessa mesma experiência, foi feita essa análise, no qual o resultado foi: as pessoas sempre vão tender a pensar em si, tentar fazer de tudo para ganhar o prêmio para si, e depois, quando possível, quando a situação permitir ali, ajudar o outro. Veio a nossa Ostrom, maravilhosa, na minha opinião, que ela repensou essas experiências e alterou as situações. Então, assim, o que impacta, né, o que ela chegou de resolução dessa experiência, dessa mesma experiência, de colocar todos numa sala e alterando a situação, onde a possibilidade principal era de que todos tivessem acesso, todos ganhassem o prêmio final. O resultado que ela ganhou é que todas as pessoas preferem ganhar juntas, né? Todas as pessoas vão sempre preferir ganhar o prêmio juntas. E o que determina se as escolhas delas serão perante a sua individualidade ou ao coletivo é a situação em que elas são colocadas, né? Então, se eu coloco elas dentro de celas e tento ali descobrir quem foi que cometeu o crime, onde uma pessoa é obrigada a acusar a outra para tentar se livrar, ou então não fala nada, onde ela tem que, de certa forma, fazer com que o outro perca para ele ganhar, para ter a possibilidade dele ganhar, ele vai pensar em si, ele vai ser individualista. Mas se eu coloco uma situação, se eu coloco um cenário no qual, a princípio, todo mundo tem a possibilidade de ganhar, na maioria das vezes o resultado é que todos pensem no coletivo, todos pensem que vão ganhar juntos. E eu acho que isso reflete muito no sistema que a gente vive hoje, se posso falar sistema internacional, né? Nós vivemos num sistema no qual o sistema vigente ele é pautado e voltado para o capitalismo, para a ascensão de algumas pessoas, para a desigualdade social. Aliás, para que algumas pessoas tenham acesso, outras pessoas não devem ter o acesso, né? Vão ter o acesso limitado, ou então não vão ter. Isso responde também algumas perguntas do que provavelmente é feito com aquilo que não é de ninguém, em algum momento vai ser privatizado, né, dentro desse cenário que a gente vive. Então, eu vou privatizar para prevenir que isso acabe, eu vou privatizar para que ele seja bem cuidado, eu vou dar a uma pessoa o acesso de manter aquilo e ele vai fazer do acesso público ou não como ele quiser. Então, talvez ele vai transformar aquilo num parque aquático, talvez ele vai transformar aquilo numa praia privada, talvez ele vai transformar aquilo num acesso restrito. E isso é como as relações internacionais se dão hoje, é como a gente vê o mundo se articulando, né? A gente sabe que os países podem vir ajudar o outro, desde que o dele esteja garantido, desde que as relações e a potência, o desenvolvimento dele esteja garantido. Então, primeiro eu vou visar o meu desenvolvimento, o meu crescimento, para depois, se possível, ajudar o outro. É o cenário que a gente tem hoje, a situação que a gente tem hoje. E talvez fica aí, né, o questionamento se sim ou não, se seria possível, caso a gente mude a situação, os países não pensarem de uma outra forma. Talvez se existir um outro cenário, e não estou tendendo a nenhum cenário específico, mas talvez se venha a existir um novo cenário no qual a possibilidade de que todos os países tivessem acesso, de que todas as pessoas tivessem acesso, seria diferente as relações e a forma como os países se organizam. Então, eu trouxe esses questionamentos. Aqui eu trouxe um pouquinho do que eu comentei, que foi o coletivo que a gente desenvolveu.
a greve que a gente fez para conseguir a mudança ali da nossa grade curricular, de uma grade curricular mais atual, a votação no Congresso, a votação dentro da Assembleia de todos os professores de todos os cursos da UFPEL, para que fosse priorizado a alteração da nossa grade curricular e de alguns acessos que estavam faltando dentro do curso. E é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar sobre alguma coisa. Bom, críticas. muito obrigado, Maria Júlia. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ela? Você pode ligar o seu microfone ou você pode escrever no chat a pergunta que eu leio para ela também, não tem problema. E aí, galera, aproveita Maria Júlia. Maria Júlia, esse ano na Univap, a Amanda, né, a coordenação, trouxe uma mudança muito legal no nosso processo avaliativo, sabe? Eles têm uma avaliação agora de perguntas objetivas e dissertativas juntas. E a segunda avaliação nós chamamos de avaliação projeto. Eles precisam pensar, a gente precisa pensar em alguma aplicação do que estudamos. Ai, que interessante! Então, por Nossa. exemplo, no meu caso, a aplicação do meu conteúdo, que agora já política eu dou no segundo ano, a aplicação do conteúdo é o debate ONU, por exemplo. Ah, muito bacana. Queria ter vivenciado essa época. E agora, por exemplo, no primeiro bimestre, eles têm que entrevistar uma pessoa de relações internacionais. Ai, que legal! Por isso que eu tive a ideia de te chamar também para palestra, tudo, sabe? Que é legal que eles estão vendo quem está vivendo isso, né? Mas, bom, eu vou te fazer umas perguntas então, tá, Maria? Claro, fica à Aí, vontade. gente, vocês podem postar as perguntas aí, caso vocês tenham. Eu vou fazer algumas perguntas de acordo com as coisas que você foi apresentando. Tá Umas bem. curiosidades que eu fiquei também. Esse paradiplomata, por exemplo, os diplomatas estão no Itamaraty. Esse paradiplomata, ele está onde? Ele está trabalhando onde? Para quem? Você sabe me responder? Sim, ele fica responsável ali, né? Ele é, na verdade, da responsabilidade do órgão estadual, né? Do estado. Então, no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, na verdade, existem paradiplomatas já. E em todos os demais estados, principalmente no Rio Grande do Sul, que foi onde começou a paradiplomacia. Os primeiros paradiplomatas surgiram do estado do Rio Grande do Sul. Depois foi em São Paulo, aí tivemos no Nordeste ali. Temos hoje na Amazônia também, devido principalmente à floresta e aos cuidados ali das tribos indígenas, tem desenvolvimento de projetos voltados para isso. Então, eles são voltados ali para o órgão estadual. Nossa, achei sensacional essa questão do paradiplomata, né? Eu também gosto. A nossa aluna aqui, deixa eu ver aqui o nome da pessoa. O Enzo, ele perguntou a diferença das relações internacionais para o comércio exterior. Tá. O comércio exterior, hoje principalmente, ele é muito voltado para as relações comerciais, né? Então, eu acho que tem alguém falando. Pronto. Então, quando a gente pensa em comércio exterior, a gente está falando de barreiras alfandegárias, a gente está falando provavelmente de uma questão comercial. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa de tecnologia, de e-commerce, onde o intuito da empresa é fazer com que os pequenos e médios empreendedores ali consigam transportar os seus envios, né, as suas mercadorias para todos os estados, para todo o país, com todas as transportadoras. Se isso fosse para fora do país, o estudo que a gente vem fazendo é uma experiência bem bacana que eu estou vivenciando, compreender quais barreiras alfandegárias, quais adequações à embalagem, né, eu teria que fazer, eu teria que passar para o cliente que ele deve ter feito, para que esse envio possa ser transportado para um outro país, para que esse envio não fique parado, por exemplo, na alfândega, para que esse envio não fique parado na hora de entrar e chegar no destino, né, seja Bolívia, seja Europa, seja
o Chile, seja ali a Colômbia. Então, assim, de modo geral, o comércio exterior é voltado mais para essas relações comerciais. Então, todo profissional de comércio exterior ele vai ter como base saber as leis que se aplicam do Brasil para receber um produto e para exportar um produto. Ele vai ter conhecimento, sim, da Bolsa de Valores, ele vai ter conhecimento ali de todas as taxas que são aplicáveis ou não, do que ele pode tirar de taxa para que ele, que estão sendo incluídas ali quando ele chega na Inglaterra e vai ser cobrado por um monte de taxa, vem ali o profissional de comércio exterior e olha e fala, não é tudo isso de taxa, você tem isso, isso e isso que você não precisa pagar, porque já está adequado a sua embalagem, vamos supor. Então, ele é mais voltado para isso. O profissional de relações internacionais, não. Ele faz uma análise muito mais cultural, muito mais social dentro da empresa, que é você compreender qual o impacto do seu produto, do produto que você quer exportar, como ele vai ser impactado dentro da França e como ele vai ser impactado na Inglaterra. Mesmo sendo próximo ali, quais as diferenças ele vai ter? Talvez ele tenha mais ou menos lucro na França, né? Talvez na Índia ele bombe por conta das cores, por conta do tipo de gosto, né? Da Índia estar acostumado com determinados tipos de tempero, determinados tipos de rotina. Então, eles comem, sei lá, talvez mais alimentos frescos, ou então alimentos mais apimentados, ou então alimentos... E isso tudo vai impactar em como o produto vai chegar lá, vai ser bem aceito. Né? Eu acho que a principal diferença é essa. O profissional de comércio exterior vai saber tudo para o produto chegar lá e o profissional de RI vai saber como ele vai ser aceito quando ele já estiver lá. Né? Então, eu Legal. acho que são essas diferenças, além de que o profissional de comércio exterior ele pode vir sim a se inscrever para ser diplomata. Diplomacia não exige só o curso de Relações Internacionais, então já adianta aí, se alguém pensa em fazer direito, economia, até algumas engenharias são aceitas na hora de se inscrever para o concurso, né, de diplomata. Então, não é aplicável, assim, o profissional de comércio exterior pode se inscrever para essas áreas, mas o campo de RI também é um pouco mais amplo no que diz respeito ao ambiente profissional ali, às esferas profissionais. Não sei se respondi a pergunta, mas... Não, você respondeu sim. A Nicole, ela tem vontade de fazer RI, ela tem dúvidas sobre o campo de trabalho além da diplomacia. Você consegue dar alguns exemplos assim de lugares onde o profissional de RI pode trabalhar? Sim. Vou falar do principal, assim, que muita gente do meu curso almeja, a Google, eu não sei, né? Todo mundo conhece a Google. A Google é uma empresa, assim, que hoje ela busca muito profissional de relações internacionais. Vou voltar ali no exemplo do documentário Dilema das Redes, porque ele tenta compreender quem é a pessoa que está utilizando o produto dele, que no caso é a plataforma. Né? Então ele tenta otimizar aquela plataforma. A gente pode, talvez vocês descubram quando vocês forem para a China, para a Itália, para os Estados Unidos, vocês vão ver uma Google, vocês vão ver uma plataforma diferente, não só visual, mas de conteúdo, né? Porque eles estão rastreando ali o seu ID em diferentes locais, então ele vai oferecer diferentes tipos de informações e de analogias ali dentro do programa. Então, o profissional é muito útil na hora de estudar esse ambiente. Isso dentro de qualquer multinacional. A gente fala muito hoje dos oligopólios, né, das grandes empresas que estão literalmente consumindo, abocanhando as pequenas e médias empresas, né, até as consideradas grandes empresas assim do Brasil. E eles precisam desse profissional, que é um oligopólio. É aquela empresa que tem dentro dela muitas mini empresas, muitas mini desenvolvimentos, né? A Panasonic, que era uma empresa somente de venda de pilhas e tudo, transformou hoje numa empresa de geladeiras, né? Então, como é que ela foi que ela saiu do mercado ali de eletrônicos ali para ir para uma vazão de geladeiras? Tudo isso exige um estudo de um profissional de RI que vai analisar esse campo, que vai analisar culturalmente. A gente tem também dentro da economia, principalmente voltado para o governo, né, também, a compreender economicamente onde o país pode agir de parcerias econômicas, né, comerciais.
A gente tem os desenvolvedores de marketing internacional, então são aqueles profissionais que vão pensar no marketing de uma empresa brasileira fora do Brasil, que não vai ser igual ao marketing dentro do Brasil. E a gente tem os pesquisadores, que é uma área muito bacana também, que é o pessoal que segue dentro ali da academia. Apesar de ser um campo mais restrito, eles desenvolvem ali estudos voltado para o campo de desenvolvimento do estudo de relações internacionais. Então, esses avanços que eu comentei que o coletivo fez, que a gente fez de estudo, tem os profissionais, os professores ali que desenvolvem. E assim, é muito amplo. Dentro do direito, você pode trabalhar com direito internacional para empresas, né? A gente está ali investindo em profissionais agora na empresa voltado para o direito internacional, dentro da ONU, dentro das ONGs. A gente tem muitas ONGs que são brasileiras, que têm investimento de fora, e qual o impacto ali esses investimentos podem vir a causar dentro do Brasil. Então, tem um profissional ali voltado para o direito internacional. Só uma pergunta. Os seus colegas que você tem visto já se formando, você está percebendo que eles estão conseguindo encontrar o seu emprego, vamos dizer assim, olhando de uma maneira bem de necessidade de emprego, né? Você tem visto isso com os seus colegas? Tudo bem que a gente está vivendo uma crise que é um problema para qualquer um, né? Mas numa situação menos drástica, você tem percebido isso? Que seus colegas têm conseguido encontrar o nicho da profissão, assim? Então, eu falo que se dividem em partes, né? A gente tem um grupo que realmente já é bem restrito para essa área da diplomacia, para essa área do direito internacional. Então, eles se voltam ali principalmente para ONGs, para empresas que querem investir em ONGs de fora, enfim, e conseguem. A gente tem uma parcela populacional que cresceu, inclusive em 2020. A gente sabe porque fizemos uma análise dos nossos colegas que se formaram e foram para o meio profissional, onde quase 50% do pessoal não encontrou aquilo que procurava, né, de acordo com o campo de relações internacionais. Então, foram para outras áreas, foram para empresas de consultoria, né, foram para empresas de comércio exterior, muitos foram para o campo de comércio exterior, que é mais aquela parte documental, né, de leis e taxas. A gente tem uma parcela que seguiu no campo da academia, então seguiu fazendo mestrado, doutorado, e agora está finalizando ali esses processos. E a gente tem o pessoal que descobre o campo de relações internacionais, a gente chama de descobridores, assim, porque pelo campo de RI ser muito amplo e ter a oportunidade de você visualizar, e aí é um pouco particular, assim, não é tão fácil isso, né? Mas de você visualizar uma oportunidade de crescimento voltada para RI dentro de uma empresa que você já trabalhava, cresceu também esse pessoal que conseguiu. Então, vamos supor, eu, por exemplo, eu descobri dentro da empresa ali o desenvolvimento do estudo de relações internacionais para a empresa que a gente está agora, para o que a gente vem desenvolvendo. É uma empresa brasileira que vai crescer o mercado agora, nesse período de pandemia que cresceu muito as vendas online, né? Uma empresa de tecnologia, então... e aí é onde entram os descobridores. Eles vão descobrindo dentro do marketing da empresa, dentro do sistema jurídico da empresa, dentro da análise sobre desenvolvimento e crescimento de mercado daquela empresa. Então, tem essas futuras áreas aí. Mas muita gente não conseguiu também, principalmente no ano passado para cá. Dá para entender, inclusive, isso, né? Maria Júlia, tem uma pergunta muito interessante aqui. Tem umas 6, 7 perguntas aqui. Nossa, fugiu da minha cabeça, olha que gaga. Mas, bom, esse seu emprego, ele está ligado a alguma questão da faculdade? É uma empresa ligada à faculdade, ao estágio? Ou é uma empresa externa? E aí, uma pergunta para emendar, uma aluna perguntou assim, ó, você sempre falou bem assim ou você foi pegando experiência? Eu vou levar como elogio, então muito obrigada. Eu fiquei até sem jeito agora, mas sobre a empresa, primeiramente, na verdade veio de uma necessidade. Eu descobri a empresa agora na pandemia,
que estava tudo muito incerto, principalmente dentro da minha casa. Eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro ano de faculdade sem trabalhar, então os meus pais conseguiram me auxiliar e foi muito importante para mim. Mas aí veio a pandemia e eu pensei agora, né? O que pode vir a acontecer? Então eu fui atrás, já era algo que eu vinha prevendo para o meu 2020, trabalhar e ter um pouquinho mais dessa segurança, né, financeira, morando longe e tudo. Descobri a empresa, me inscrevi e aí eu entrei lá, voltado para a área de logística, o que é, né? O Melhor Envio é uma empresa de tecnologia, de e-commerce, né? Que é uma área que vem crescendo muito. Então, trabalha ali, ele faz intermediação entre as transportadoras do Brasil e entre os pequenos e médios empreendedores que querem transportar os seus produtos para o Brasil. E a gente faz essa base tecnológica. Então, eu estou ali literalmente no meio disso, eu cuido das transportadoras e do relacionamento com os clientes das duas partes, e todas essas negociações, todos essas análises que vêm sendo feitas, né? O meu chefe fala que ele adora os profissionais de RI, que ele adora o pessoal, os estudantes de RI, que normalmente tem uma análise assim que sai um pouquinho, né? E a gente foi observando que dava para crescer, que dava para se desenvolver fora. A gente agora está prevendo algumas negociações assim que surgiram justamente dessas análises, né? De observar o campo que eu estava ali, de transportadora e de fretes, e pensar por que não ir para fora. A gente tem uma demanda dos clientes, a gente tem uma demanda ali social, e a gente pode levar para fora. Então, não é vinculado à faculdade, a gente tem empresas hoje que a UFPEL especialmente vem tentando vincular à universidade. O Melhor Envio pode vir a ser uma dessas, a oferecer estágios diretos aos estudantes de RI, e precisa ter essa formalização voltada ao campo de relações internacionais para ser uma empresa parceira. A gente tem universidades no Brasil que têm isso, né? A UNB tem muito voltado principalmente para estágios dentro ali, né, da área política, né, bem mais voltado para a política, mas tem muitos estágios voltados nisso. A USP também tem, de algumas empresas ali. Então, a gente vem construindo isso também dentro do curso. E não lembro se era só isso a pergunta, se tinha mais alguma coisa. O você falar bem. Olha, eu acredito que foi se desenvolvendo assim ao longo dos anos, principalmente dentro da faculdade. Uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é justamente com a forma como eu vou falar, porque é muito difícil, né? A gente entra dentro da faculdade, a gente acaba estudando muitos textos teóricos e com uma linguagem bem encorpada, bem, às vezes até antiquada, assim, né? Bem antiga, e a gente acaba pegando um pouquinho disso. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu acho que todo mundo tem que entender o que a gente fala, e eu lidei, assim, né, no momento de desenvolver artigos científicos com muitos autores excelentes, fantásticos, que não poderiam ser utilizados nos artigos justamente por não terem essa linguagem robusta, né, que a academia necessita. Então, foi um choque para mim observar que ainda existe essa conservação, né, do estudo, do arcaico e do acadêmico robusto, mas eu acho que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, assim, né? Rolou Milton Santos nessa faculdade? Com certeza, eu tenho um professor, o Charles Penaforte, inclusive, se vocês quiserem procurar, ele é escritor, ele tem um Instagram bem ativo, assim, que ele é geógrafo, né? E aí ele se especializou em geopolítica, fez doutorado em relações internacionais, se não me engano, e dá aula pra gente. Então ele comenta bastante sobre Milton Santos também. Qual que é o Eu sobrenome falo que eu dele? já vi. Penaforte, com 2 N's. Beleza, vou anotar aqui. Ai, Eu Milton falo que Santos eu é já maravilhoso. conhecia, viu? Isso mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver quem é o aluno, do Pedro, e eu vou emendar aí com a pergunta dele, que eu também pensei bem semelhante ali. Você disse que o nosso... Deixa eu pegar aqui onde eu anotei. O Itamaraty, ele é muito rígido, né? Isso é uma característica mais intensa no Brasil ou dentro das suas aulas, do seu estudo, a gente percebe em outras nações, né? E aí, só para emendar a pergunta,
diante da pandemia que nós estamos vivendo, como é que vocês estão enxergando isso no campo das relações internacionais, inclusive no Brasil? Essa última pergunta é difícil, mas vamos por partes. Eu acredito que a diplomacia em si, e o que eu vim estudando sobre, né, esse meio profissional, ele tende a ser, né, mais, como eu posso dizer, burocrático. Então, ele tende a ter um certo tipo de relacionamento para ele existir, né, para que a gente talvez não interfira no relacionamento com outros países de maneira venha influenciar na tomada de decisão de algum outro país de maneira negativa. Então, exige sim um certo cuidado na hora de ter um profissional brasileiro em outros países. A gente já viu aí alguns cenários, alguns discursos, né, de diplomatas e de tomadores de decisão aqui do Brasil, sendo extremamente, como eu posso dizer, desrespeitosos, né, a cultura do outro país em que ele estava, as relações dos outros países, e o quanto isso pode ser negativo para o próprio Brasil, né, que tem esse comportamento, como ele é visto fora do Brasil. Então, é um órgão que exige, sim, uma certa burocracia para acontecer. Entretanto, eu sinto que ele é muito antiquado na hora que a gente fala de globalização, né? A gente vê fora e aí falando do Brasil, né, da diplomacia no Brasil, a gente vê facilmente os demais países se organizando para manter relações entre si, para se ajudar. A própria pandemia veio para mostrar o comportamento de alguns países ali perante a solução da Covid e como o Brasil se posicionou dentro disso, que eu acredito que os próprios diplomatas poderiam, sim, ter um papel bem maior na hora de desenvolver ali soluções e relacionamentos, né, com os demais países. E eu sinto, e aí minha opinião pessoal, é que não foi feito isso, né, que faltou um pouco desse engajamento da área diplomata, e foi utilizado da burocracia, foi utilizado dessa relação, né, burocrática como desculpa, né, como justificativa para essas relações não terem acontecido tão facilmente como a gente viu em outros países. A gente vê um desenvolvimento de um projeto maravilhoso da Europa com os países do Sul, né, com relação ao desenvolvimento, né? Tem muitos países no Sul, na América Latina, na África, que têm condições de produzir muitos alimentos orgânicos, né? A produção orgânica, que cresce muito com um status até glamuroso na Europa, e eles viram ali uma potência de união, onde eles trabalham ali as relações entre os comerciantes que vendem esses produtos para fora dos seus países ali natais. Então, são relações que foram úteis, inclusive na pandemia, né? Foram uma forma de manter os salários, foram uma forma de manter a renda desses pequenos agricultores e dessas pessoas da Europa continuarem tendo acesso a esses alimentos que muitas vezes não são cultivados nos seus países, né? E aí existe um órgão onde é nivelado esse relacionamento para que os países europeus, de certa forma, né, a maioria das pessoas que estão nesses órgãos são da Europa, são dos países europeus, da parte do acordo, não interfiram na tomada de decisão e na organização desses agricultores, não arrebente, não explorem esses agricultores. Então, tem uma comissão ali que organiza isso, né, de certa forma crítica, como eu disse, muitas das cadeirinhas são preenchidas pelos países europeus, mas eles são formas da gente ver de coligações que são feitas, diplomatas, né, de diplomacias, que eu não vejo ocorrendo no Brasil, devido a essa restrição, essa burocracia toda. Ô, Gabriele, Nicole, Maria Júlia. Pode falar. Oi, desculpa interromper, professor. Olá. Olá, eu tenho uma dúvida aqui. Na verdade, queria perguntar a sua opinião, Maria Júlia. Meu nome é Eduarda, inclusive. Olá. Prazer, Eduardo, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, na sua opinião, quais são as características básicas que um estudante ou um profissional de relações internacionais deve desenvolver para atuar nessa área?
Olha, como eu disse há uns slides atrás, eu percebi, né, que por mais que tenha esses pré-requisitos que muitas pessoas comentam, que muitos sites comentam, que muitos, até professores, né, e parentes comentam de que você tem que ter acesso a línguas, você tem que ter um conhecimento gigantesco sobre geopolítica e você tem que já ter viajado para fora do país, já ter feito intercâmbio. Eu acredito que no Brasil, principalmente, né, cada um vai achar ali um motivo principal, e eu acho que isso é o decisório para você entrar no curso de Relações Internacionais e se manter no curso, porque eu tive muitos colegas que não se identificaram também com o curso quando chegaram lá, né? Tive colegas que na primeira pergunta que a professora fez, o motivo que entrou no curso era para viajar, né? Então, assim, é você compreender qual o seu motivo que vai fazer você ingressar no curso, né? Existem diversas possibilidades, existem diversas maneiras. Eu entrei porque eu gostaria de fazer diplomacia, porque eu gostaria de certa forma, causar um impacto no mundo pelas minhas ações e trabalhar ali de maneira a causar ações de modo nacional e internacional, né? Hoje eu vejo isso de uma outra forma, mas eu acho que é ter um motivo principal, óbvio. Se você tiver viajado para algum outro país, se você tiver tido, né, tiver tendo acesso a línguas, é excelente, isso contribui muito, né? Eu acho que o seu interesse, sim, pelas matérias de humanas, e aí falo até de literatura, falo de história, falo de geografia, todas juntas, principalmente, porque é um campo de estudo que exige, assim, muito gostar, né, dessas matérias. É um curso bem teórico, né? Então, exige leitura, exige uma disposição ali para compreender alguns textos, talvez antigos, clássicos, né? Bem importantes. E eu acredito que é mais isso. Eu não vou dizer para você, não vou ser essa pessoa que vai olhar e dizer você tem que ter línguas, tem que ter feito intercâmbio, porque você vai descobrir o seu motivo de estar realizando o curso ali. Né? Isso pode não estar ligado a viajar o mundo todo. Você pode desenvolver relações internacionais estando só no Brasil. Isso é Legal. possível. Legal Então eu que acho quebra, né? Quebra um pouco as barreiras, né, da pessoa achar, será que eu posso fazer o curso ou não, né? sim. Gabriele Nicole, pode fazer a pergunta. Gabriele? Professor, eu vou falar. Eu queria saber se dentro das relações Está falhando um pouquinho, eu acho. internacionais tem alguma área voltada para a área de ambientes, natureza. Ah, tá. Não sei Tá. se você conseguiu ouvir, Maria. Sim, ela quer saber se tem, dentro do campo de relações internacionais, um estudo voltado para a área de meio ambiente e natureza. Tem, inclusive, semestre passado eu me formei numa matéria chamada microeconomia. O meu professor de microeconomia, ele é um economista, né, que se formou em RI depois, e ele desenvolve dentro da UFPEL projetos voltados para o meio ambiente e relações internacionais. Então, ele tem um projeto chamado Bem da Terra, vocês podem procurar depois na internet, que é um projeto onde os agricultores de Pelotas realizam relações comerciais, culturais, onde eles fazem um estudo do campo do que é bem aceito nos países ali vizinhos, então Uruguai, Argentina, se eu não me engano tem a Bolívia, não lembro se ainda segue com a Bolívia, mas eles fazem essas exportações do que esses agricultores promovem para esses países vizinhos, então a gente estuda essas relações, a gente ajuda esses pequenos agricultores que muitas vezes não têm conhecimento sobre nada, não têm nem ideia de como vai exportar isso, a dar essa capacitação a eles, né? A gente aprende muito também com eles, é um projeto bem bacana, muitos cursos, não só na UFPEL, mas de relações internacionais em outras universidades, tem a matéria de meio ambiente, é obrigatória, né, em muitos cursos. E o que é o interessante do meio ambiente RI? Principalmente compreender o impacto que as relações internacionais, o impacto
dos países, né, tem com relação ao meio ambiente, a responsabilização desses países com relação ao impacto no meio ambiente, compreender o que a Revolução Industrial causou na situação que a gente vivencia hoje. Então, é um campo assim, gigantesco dentro das relações internacionais. A gente tem o Greenpeace, que é muito utilizado ali na hora de explicar um pouquinho sobre como pode ser impactado o meio ambiente RI. Talvez valha ali algumas críticas, né, sobre o próprio Greenpeace e o papel dele nas relações internacionais. A gente tem muitos agora especialistas, né, do governo atual que estão ocupando cargos dentro das organizações da ONU sobre meio ambiente e o que eles falam sobre meio ambiente, sobre o Brasil nesses espaços, né? O que eles trazem de ação, de solução e de preservação daquilo que é nosso. Então, a RI estuda um pouco disso também, assim, é bem interessante. E os representantes, eles têm feito alguma coisa boa? É de se pensar, né? A Letícia Bueno perguntou se você participa de muitas simulações e se tem muito debate no curso de RI. Então, inclusive já convido vocês a curtirem, tá? Nós temos dentro da UFPEL o Pelotas Moon, que é uma simulação voltada ali para ensino médio. Então, caso vocês queiram participar do Pelotas Moon, talvez a gente faça uma versão online. Agora vai começar. Que maravilhoso! O nosso semestre inicia em março, agora a gente vai retomar os projetos. Então, caso tenha a versão virtual, eu convido vocês. Quem puder ir a Pelotas também será muito bem-vindo, tá? Quanto aluno, quanto estudante de Relações Internacionais na UFPEL, será muito bem-vindo. Então, nós temos muitas simulações, todas as universidades de RI têm a sua simulação. Estamos tendo agora, nesse momento, né, ao longo dessas semanas, a simulação da União Europeia no Brasil. Então, são atores da própria União Europeia que vêm aqui para o Brasil desenvolver o treinamento e a própria simulação. Então, eles ficam ali, é uma seleção de 26 pessoas do Brasil todo, né? E eles fazem uma seleção bem rigorosa. Esses alunos de RI debatem ali por cerca de semanas, diversas ações. É muito bacana, é muito interessante. E além disso tudo, tem as demais organizações de simulação. A gente tem hoje, né, aí entra um campo profissional, empresas que se empenham em desenvolver esses eventos dentro das escolas. Então, a gente tem ali os profissionais de RI que se impactam em desenvolver as simulações nas escolas e nas universidades. Então, tem muita simulação, muito debate. A gente tem sempre, dentro dos projetos de RI, um projeto voltado para os debates, que não necessariamente são simulações, mas são discussão de tópicos que a gente vem estudando ao longo do curso. Então, assim, é uma área bem de questionamentos, assim. Bem dinâmica, né? Maria Júlia, eu vou interromper o seu compartilhamento, tá bom? Já são 9 horas, não quero tomar muito mais o seu tempo e os alunos também. Eu vou te fazer uma última pergunta. A Univap podia financiar a gente aí para ir para Pelotas, a Giovana Barreto colocou. Eu também acho, Giovana, pede para a Amanda lá. Maria Júlia, tem alguma crítica mais azeda, vamos dizer assim, a respeito da ONU? Porque a gente sabe de toda a importância da ONU, né, que ela tem, é evidente, mas também tem alguma crítica assim, de falha, alguma questão que a gente, de repente, não percebe? Olha, eu vejo que a ONU, e aí, né, é uma visão um pouco mais particular, se assim posso colocar, é um mercado, não deixa de ser um mercado, né? E quando eu falo mercado, eu falo dos países que financiam, né, todos os eventos, todas as organizações, todas as ações que a ONU se dispõe a fazer. Então, a gente tem ali o principal investidor até então, era os Estados Unidos, né? Segue sendo, inclusive, ele saiu da OMS há um tempo atrás, agora vai retornar com Biden.
mas ele segue sendo o maior investidor. E aí, quando a gente critica só esse fato, a gente pensa, ué, se a gente teve o Trump por tanto tempo e ele seguiu investindo na ONU, qual a relação que isso tem com o país, né? O que talvez... Por que seria interessante para os Estados Unidos ter como mercado a ONU, ter como investimento a ONU? Então, observar, eu acho que quando a gente observa a ONU, saindo ali um pouquinho de um desenvolvedor de ações e vendo ali como um mercado, que para ele girar, ele precisa de investimentos e, tecnicamente, para ele ter esses investimentos, ele precisa cumprir com alguns acordos ali, que talvez o impeçam de intervir em guerras causadas entre os países, que talvez o impeça de agir, ou que vá agir, ou que vá julgar um evento que ocorreu há 30 anos atrás hoje, né? Então, é quando você começa a perceber que a ONU, apesar de ter sua importância, apesar de ter sido desenvolvido como um órgão para apaziguar guerras, para apaziguar situações, ainda é um órgão que eu, quanto simuladora, assim posso dizer, quando eu sento na cadeira, às vezes, dependendo do cenário, com ar-condicionado, bem vestida, né, tratando ali de todo um discurso bem regrado, você pensa que você está tratando de temas de vidas, né, que estão sendo mortas, de vidas que não estão existindo ou que deveriam existir e deixam de existir, enquanto você está ali, né, sentadinho e refletindo sobre aquilo e apaziguando sobre aquilo, e o que de fato o seu sentar e discutir por aquilo durante dias impacta nas relações que estão acontecendo, né, no mundo real. Então, até que ponto a ONU tem um poder de ação, né, efetivo, onde ela vai lá e ela apazigua uma guerra, ou deixa de apaziguar uma guerra, ou deixa milhões de pessoas morrerem, como vem acontecendo no Mianmar, onde não está sendo divulgado, né? Como a gente vê acontecendo no próprio Israel, onde a gente tem parte da população que não está sendo vacinada, que está sendo excluída, enquanto outra Palestino, parte... provavelmente. Exatamente isso. Meu Enquanto a outra parte Deus do populacional céu. vem sendo vacinada tranquilamente. Então, qual que é o papel da ONU em intervir nessas questões? Né? Por O que ela não Iêmen, né? intervém? O O Iêmen, Iêmen, não exatamente. há uma denúncia sobre o Iêmen, mas lá na década de Exatamente. 90 a ONU fez vista grossa lá em Ruanda, né? Então tem umas coisas bem E, interessantes. por fim, né, qual o impacto da própria ONU dentro desses lugares? Eu comentei aqui sobre os países, sobre os investimentos, sobre o mercado que pode vir a ser a ONU, mas qual o impacto da ONU ali dentro? Quando a gente tem a intervenção dos capacetes azuis, né? Eu não sei se vocês já chegaram a pesquisar sobre, e eu lembro que quando eu vi isso estudando para o debate ONU, eu fiquei chocada, e depois estudei isso na faculdade, né? Os próprios capacetes azuis foram responsáveis pela dizimação, né, de diversas populações ao longo dos anos, como interventor de guerras, né? A gente viu ali os capacetes azuis sendo utilizados como arma de guerra, o estupro em massa, né? Então a gente teve principalmente na África, em Camarões, na Nigéria, intervenções pesadas, intervenções assim cruéis com a população, por meio de uma salvação de uma guerra que possivelmente estava acontecendo por conta dessa população. Então, assim, como que a ONU, por exemplo, apazigua quem são as pessoas que estão na guerra e quem é a população? A gente tem um fato, né, que quando existe guerra, todo mundo é atingido, não é só quem está na guerra. Então, essas ações são de se pensar, né, qual o real impacto da ONU, que foi desenvolvida ali pós-Segunda Guerra, que foi desenvolvida ali com o intuito de apaziguar as nações, né, e a gente vê tantos problemas que se perpetuam, né, ali. Sim. Meu Deus. Olha, é uma coisa assim, é extremamente apaixonante estudar isso, né? Sim. Ao mesmo tempo decepcionante, né? É revoltante, sim. É revoltante, né? Mas, Júlia, amei esse seu mapa atrás aí, com essa nova perspectiva de projeção cartográfica. Gente, alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta para eu poder encerrar? Eu? Pode falar.
Nossa, eu queria fazer essa pergunta faz muito tempo. Primeiramente, eu gostaria, né, de parabenizar a sua palestra. Eu amei, porque eu tenho muito interesse na área de RI. E você Ai, que trouxe bacana. várias dicas e conhecimentos ótimos. Muito obrigada mesmo. A minha pergunta é, se eu for fazer faculdade de RI no exterior, eu preciso fazer alguma prova para trabalhar aqui no Brasil? Como, por exemplo, medicina, eu preciso fazer a prova de revalida. Então, aqui no Brasil também, né? Principalmente dependendo do órgão que você vai atuar. Se forem para representações brasileiras, assim, né? Para a diplomacia em si, você precisa validar o seu certificado aqui no Brasil antes. E acredito que empresas também funcionam assim, porque quanto brasileiro você precisa certificar que aquilo que você fez fora tenha, de certa forma, como eu posso dizer, uma ação aqui dentro, né? Seja produtiva aqui dentro, por mais que seja, a gente sabe que mas precisa ter essa formalização. E seria isso. É a mesma certificação que se tem para os demais cursos, entra para relações internacionais também. E não deixa de ser porque as relações são internacionais, porque há essas questões, Exatamente. né? Não deixa de ser por conta desse sistema internacional. Inclusive, Maria Júlia, eles estão com uma nova coleção, né? O ano passado começou uma nova coleção, o livro. O livro do ensino médio. E esse segundo ano, que eu estou dando geopolítica, a geografia física foi para o primeiro ano, né? Que é o que eu fiz, sou professor de geografia física, e a geopolítica para o segundo. E o primeiro capítulo foi Sistema Internacional, explicando o que é o Estado-nação, o que é o consenso, a coerção, tudo. E o segundo capítulo agora eles começaram estudando a ordem bipolar. Ai, que bacana. É o segundo capítulo. Bacana. A gente pode até marcar, caso você queira, caso vocês tenham interesse, uma conversa só sobre esses aspectos geopolíticos também. Eu posso preparar algo assim, a gente vem em conversa, eu acho muito interessante. Ai, com certeza, então a gente combina. Com certeza a gente combina. Você está convidada para o nosso debate ONU, se você quiser. Muito obrigada. Eu sei que há uma série de compromissos, né? A vida na universidade, tipo, o que eu penso e o que é na realidade, né? Acaba sendo uma outra coisa, mas é uma delícia, com certeza, esse momento que você está vivendo. Maria Júlia, muito obrigado pela sua palestra, pela sua disposição em estar aqui com os alunos. Foi extremamente enriquecedor, porque, assim, o pouco que eu expliquei, né, que não chega perto, inclusive, do que você está estudando, assim, complementou, assim, com muita riqueza. Eu agradeço muito, me sinto muito, assim, emocionado como professor, ver todo esse seu crescimento, esse seu desenvolvimento intelectual. Eu agradeço muito, tá? Alunos, obrigado por vocês estarem aqui participando da palestra, terem prestigiado a Maria Júlia. Tenho certeza que daqui a alguns anos serão vocês também compartilhando. Né? Eu vou estar um pouco mais velhinho, mas eu vou estar lá chamando vocês para participar. E eu agradeço muito. Tá? Então, nós vamos encerrar aqui, porque já são 9h11. Eu gostaria de pedir para os alunos saírem, por favor, da aula, e aí eu quero conversar com a Maria Júlia para a gente poder fechar outras questões aqui. Tá bom? Então, muito obrigado, galera. Tchauzinho para vocês, alunos. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau para vocês. Maria, esses alunos são muito legais, sabe? Sim, as perguntas muito interessantes. Ai, que bacana. Muito. Eles abraçaram o debate ONU no ano passado, que foi muito bom, sabe? Ai, Muito que bom. Mesmo tendo acontecido de forma remota. E o debate, o ano passado, o debate pegou fogo, mesmo remoto. Teve o Conselho dos Direitos Humanos, que deu pau. E aí eu pensei em alguma coisa diferente, a gente fez a Câmara dos Deputados. Sim. Deu um baita do trabalho pensar na organização da Câmara dos Deputados, mas ficou legal. Esse ano a gente vai fazer o Senado. E aí o Senado vai ter discussão das CPIs. Vai ter 3 CPIs no Senado. E vai ter a da Amazônia, da Covid e a de corrupção. Então vai ser bem legal. Muito interessante. Sabe? Maria, eu quero anotar o seu e-mail, porque aí eu vou pedir para fazerem um certificado de participação para você, que eu acho que ajuda na faculdade, né? Ajuda, sim. Ajuda em vida acadêmica, ajuda em tudo. Sabe que ajuda. Amo certificado. Eu também, adoro. Participo de tudo para ganhar certificado. Você tem noção. Fala para mim o seu e-mail, por favor. Maria J
STS Matos com 2 T's. Peraí, STS Matos, Matos. @gmail.com. Beleza. Eu vou pedir lá para a Amanda encaminhar para a secretaria da escola. Aí provavelmente eles vão fazer um certificado de umas 2 horas, que é o que eu vou pedir, Ai, que tá? bacana. Geralmente eu Também. dou uma choradinha para ser mais, mas se eu não conseguir, Não, ótimo. pelo Eu fiquei menos muito são feliz 2 só de horas. vir participar. Ai, nem me fala, eu fico tão legal. Eu gosto tanto de ver vocês assim, retornando, ainda mais os alunos que mais foram Sim. engajados, sabe? Tem problema eu divulgar a sua palestra no meu canal do YouTube? Não, claro, pode Não? divulgar. Tá. Eu vou tentar, na verdade, divulgar no canal do YouTube do colégio. Se eu não conseguir, eu ponho no meu, Tá, porque aí do colégio tá fica bem. mais famosinho. E aí, também Não, eu tá bem. printei umas fotos da sua apresentação também para a gente divulgar, tá bom? Ai, que bacana, tá bem. Tá, muito obrigado, Maria Júlia, obrigado pela sua Eu que disposição, agradeço. né? Deve estar cansada também com esse longo dia, mas Eu adoro falar sobre, é difícil ficar cansada, assim. Não, você não tem noção, eu ficaria mais horas escutando tudo isso que você está Sim. falando, porque é muito bom. Tá? Eu também, professor, eu agradeço muito, né? Eu falo até hoje que se não fosse o Debate ONU, que se não fosse essa oportunidade, eu nem teria conhecido o curso. E eu fico muito, muito grata por todo o ensinamento que eu tive, por todo o acesso. Eu vejo a quantidade de colegas meus que têm essa defasagem, né, no ensino, que tem essa defasagem no estudo, e vejo todas as oportunidades que eu tive de crescimento com as suas aulas, né, Muito com a obrigado. Univap de modo geral. Então, foi muito, muito importante para mim. Eu fico muito feliz de saber que você é um professor que segue fomentando isso nos alunos, o sonho e os questionamentos, e não ficar simplesmente quieto para tudo que acontece. Eu vejo isso muito em você, de uma maneira muito sincera e muito profissional. Então, é algo que me inspira muito, né? E eu fico muito feliz de ter tido sua aluna, de voltar aqui. E voltaria quantas vezes for possível. Vamos combinar várias vezes, com certeza. Aceitando disponibilidade, com certeza, Maria. Muito obrigado, tá? Eu vou lá para terminar de finalizar o meu filho para dormir, que ele está indo lá. Também manda um abraço para sua família toda, viu? Pode deixar. Um abraço para você também, para sua família. Saúde para todo mundo. Obrigada, saúde, né? Sim. Uma boa noite. Tchau, boa Maria. Boa noite também. Tchau, tchau. Tchau.